Todas as ceias, hoje é dia da nossa oferta missionária.
para o missionário. A nossa Secretaria de Missões, a SEMADEC, acabamos agora de ter adotado 20 missionários no mundo. Ouvimos tanto falar de obra missionária na África, na Europa, na América, e agora nós estamos com esses missionários no mundo. Temos também os nossos missionários que são da região ribeirinha, aqui no nosso estado do Mato Grosso, e também missionários espalhados pelo resto do Brasil. Dentre esses, outros que estão espalhados por uma boa parte do mundo. E pela bondade de Deus, hoje o Senhor nos trouxe como missionário, um dos nossos missionários, Pastor Valdenor Assis. Pastor Valdenor é esse homem bonito aqui, que o Senhor Deus colocou para ser meu amigo. Eu, quando aceitei Jesus como meu Salvador, o Pastor Valdenor foi o meu primeiro líder de jovens. A primeira vez que eu preguei na minha vida foi o Pastor Valdenor que me deu essa oportunidade para pregar. E foi terrível. E hoje ele está aqui. Ele é um dos missionários que eu tanto falo com os irmãos na ceia, na oferta de ceia do Senhor. Ele trabalha como missionário no Canadá, em Vancouver. E começou a igreja lá. Começou do zero a igreja. Não tinha Assembleia de Deus. E ele foi para lá e começou. A igreja não está grande como essa, mas vai ficar maior do que essa. Só que a igreja é glória a Deus. Então, já está maior do que essa, em nome de Jesus. Quantos estão felizes? Junto com o pastor Valdenor está a irmã Alzira, sua irmã, fique de pé, irmã Alzira, por favor. E também sua mãe, irmã Zilda. Eita, irmã Zilda. Quando aceitei Jesus, irmã Zilda já era crente. E ela está crente até hoje, graças a Deus. Irmã Alzira também. Que bênção, né? Graças a Deus. Quantos estão felizes com a família do pastor Valdenor, sua mãe, sua irmã, a esposa do pastor, a irmã Luzinete, não está, ela está na sede hoje, mas ela queria estar aqui conosco. Quantos estão felizes com a presença deles? Diga glória a Jesus. Glória. Amém. Daqui a pouco vamos ouvir o pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Então hoje é dia da nossa oferta missionária. Pastor Valdenor é um dos grandes exemplos. Ele chegou em Vancouver, como ele acabou de dizer, não tinha Assembleia de Deus lá. Hoje já tem Assembleia de Deus lá em nome de Jesus. Já tem. E a Assembleia de Deus é assim, começa pequenininha e ela vai crescendo, 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 crescendo. De repente, nós não sabemos, nós não conhecemos, não sabemos o plano de Deus, mas de repente está aqui hoje, nessa igreja, o pastor que vai substituir o pastor Valdenor. De repente é um dos nossos obreiros aqui. Não é, Tonivan? Imagina se é você, Tonivan. Jesus, eu vou ficar feliz demais. Adriano, Márcio, Lumenes, eita, Sidney, imagina se ele vai conversar. Tem um pouquinho de crente, você vai ter que evangelizar lá, mano. A Ércio, a Edilene. Rapaz, eu quero que Jesus envia. Eu quero ficar pedindo oferta para eles aqui, em nome de Jesus. Abre sua aba 525, vamos cantar. Enquanto cantamos, os oficiais, todos os dias as ofertas. Pega a sua oferta de R$10. Segura a sua oferta assim. Pastor, eu não trouxe dinheiro. Pega seu celular aí, você vai dar fazer o Pix. Em nome de Jesus, todos os dias, toda Santa Ceia. Nós trazemos a nossa oferta missionária. Pega essa oferta aqui. Tá. Então agora segura o celular dele. Segura a sua oferta aí na mão, em nome de Jesus. Vamos orar para você agora. Segura aí. Segura aí na sua mão. Segura. Pastor, não tem. Pega o celular, você vai fazer um Pix. Não vai fazer nada. Nós não ficamos zangados por isso. Segurou? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus possa abrir as portas que você espera que Ele abra. Que aquele apartamento, aquela casa que você sempre sonhou em ter, que o Senhor Jesus possa te dar condições, capacidade, força para que você consiga tê-la. Aquele carro que você sempre sonhou em ter, que é aquele carro que você tem vontade de trocar, o seu carro que você tem hoje, que o Senhor Jesus te dê condições, capacidade e força para que você troque. Aquela causa na justiça que há muitos anos você vem lutando, você vem orando, você vem pedindo, que o Senhor
Senhor Jesus possa incomodar o coração dos juízes, dos desembargadores, dos ministros e dar a causa favorável a você. Aquela faculdade, aquele sonho que você tem de estudar e você nunca pôde concretizar, que Deus possa te abençoar abundantemente nesta noite, a partir deste momento, que essa oferta seja semente jogada em terra boa e ela será frutífera na sua vida. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe onde chegar a planta dos seus pés. Só quem crê diga glória a Deus. Pronto, cante comigo 525, enquanto os oficiais colhem os livros das ofertas. Os oficiais, vocês botam a oferta de vocês aí e pegam no seu. Vamos lá. Já vem a glória eterna e Jesus o Rei deste mundo seguirão as suas leis, como sinais da sua vida. Cante vencendo.
Hoje nós não vamos ouvir os jovens, pois eles estão preparando o jantar ali para depois do culto a gente sentarmos ali para a gente poder jantar. E esse dinheiro, essa arrecadação é em prol da nossa cobertura. Os jovens estavam trabalhando hoje e amanhã em prol da cobertura. Então, acabando o culto, os irmãos senta ali, come um macarrão à bolonhesa. Se você for comer em outro lugar, vai furar os 4 pneus do seu carro. Você comer aqui na igreja, não pode comer em outro lugar não. Então vamos ouvir as irmãs do círculo de oração. Logo após as irmãs, vamos ouvir os varões, que vai cantar bonito, que os jovens hoje não vão cantar. Amém, irmãos? Os irmãos estão meio tristes hoje, então? Amém, irmãos? Amém. Não querem falar amém? Está meio triste? Eu sei, você é bravo, ótimo, Jesus. Vamos ouvir as irmãs.
Solta a voz aí, Barões. Glória. Vou cantar mais forte que essa irmã.
Meus irmãos, nós temos que aproveitar. Pô. Como sabe, o pastor Vanderlei, ele foi pastor da Gravei. Entra lá no Face, Fábio Cardoso. Ele foi pastor do Cristo Rei. Ele foi pastor da Assembleia de Deus de Alta Floresta. Ele foi pastor do Cristo Rei também. Eu lembro do Cristo Rei. Pastor de Nobres. Também foi pastor, trabalhou como missionário na Colômbia. Trabalhou como missionário em Londres. Trabalhou como missionário por longos anos na Grécia. Trabalhou como missionário nos Estados Unidos. E agora foi enviado pela notaria para o Canadá. Venezuela, né? Rapaz, vírgula, vou perder demais. Essa semana, conversando com alguém que não conheceu o pastor Valdelor, não conheceu porque aceitou Jesus, depois ele foi para o campo missionário. Eu disse a essa pessoa: não se conta a história da Assembleia de Deus de Cuiabá, até mesmo uma boa parte do estado do Mato Grosso, sem falar o nome do pastor Valdelor. Eu sei que ele tem isso para a glória de Deus, não é para a glória dele não, ele sabe disso. Não se conta. Se contar a história da Assembleia de Deus de Cuiabá e do Mato Grosso e não falar o nome do pastor Valdelor, o escritor dessa história é injusto, muito injusto. Sabe, há uma década que desfila todo dia 7 de setembro? Quem já foi no dia 7 de setembro? Já viu o jovem da Assembleia de Deus desfilando? Fala glória a Deus. Começou em 1900, não lembro, com o pastor Valdelor, 1900, não lembro. Eu era bem novo convertido. Até há uns bons dias atrás ainda desfilava. Quando eu casei, não podia mais desfilar nos jovens. Eu falei, eu vou desfilar na banda. Aí eu tocava na banda, ele tocando lá na banda, mas eu desfilava. Aí depois eu fui ficando mais velho, eu falei, não tem jeito, meu cabelo já envelheceu, não tem como desfilar. Então, o pastor Valdelor era uma grande referência para nós, muito grande. Naquela época de jovens, a gente queria pregar igual ele. Ele é forte para pregar, então a gente queria pregar igual ele. Só que a chamada dele é dele, a nossa. Pastor Valdelor fala tudo quanto por Deus que foi mandado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Muita história, né? Quando eu fui líder da UADEC, Deus me deu a inspiração da gente levar a igreja para o desfile de 7 de setembro. Irmãos, pensa numa luta. Os pastores ficaram tudo contra. E eu tentando dizer, não vai ser bom evangelismo. Com muita luta conseguimos autorização. E no outro dia, depois do desfile, irmãos, era só o que falavam. Rádio, jornais de Cuiabá, e todos os pastores aceitaram a ideia, parabenizando, e nunca mais parou. Hoje eu tive que alguém foi sacrificado, primeiramente. Louvo a Deus por estar com o Leblon. Tem muita história com o Leblon, se for contar tudo. Acho que eu tinha uns 9 anos quando eu morei com a minha irmã Alzira, antes de mudar para Cuiabá. E um dia, isso aqui era uma invasão, estava começando. 1900 e EPA, né? E era tudo escuro. A gente veio para cá fazer um culto com o irmão Zezinho. Quem lembra? Não sei se alguém aqui conhece o irmão Zezinho. Zé Pereira, né? O Zezinho. Zé Ferreira, conheci. Zé Pereira de Lima. Esse mesmo. Ele veio dirigir um culto ali embaixo, bem no canto aqui, perto aqui, onde era o matagal. E era tudo escuro, e eu me lembro tão bem, eu era tão criança. E tinha aqueles copinhos que à noite brilha. Já viu isso? Você olhava, estava tudo brilhando, coisa mais linda. Eu encantado naquilo que eu era criança. Aqui no Leblon. Depois, quando abriu o Pedregal, foi um pouco depois, né? Nós mudamos o Pedregal. Já tinha alguns irmãos aqui no Leblon, e eu era o líder de jovens Pedregal com 14 anos. E eu levantava de madrugada, 3 da manhã, e saía, vinha sozinho nesse matagal aí, com 14, 15 anos. A gente não tinha medo de nada, não era violento. E saía de porta em porta, chamando os irmãos aqui no Leblon. Começava o Pedregal, passava pelo Leblon. Daqui a gente ia até os salões lá, no horário, de madrugada. Isso a gente fazia todos os sábados, não era todo dia. E
Irmãos, que bênção que era aquilo. E Deus falava, e batia em poder, em unção. E assim eu cresci fazendo a obra de Deus. Quantas vezes eu vinha evangelizar aqui no Leblon sozinho, sem ninguém, porque se eu tivesse ninguém, eu ia sozinho. Eu nunca tive medo nem vergonha de fazer isso. Eu comecei a pregar com 11 anos de idade, ainda em Goiás. E aí, era o meu desejo era pregar, ganhar oportunidade. Eu sou daqueles que queria ganhar oportunidade. Já ficava assim na frente do dirigente com a Bíblia na mão e preparado, né, muito criança ainda. E aí, todo domingo a gente ganhava muitas almas para Jesus. Voltava assim, cansado, mas chegava lá, tinha uma lista de pessoas convertidas. Isso é muito lindo, né? A gente crescer assim, fazendo a obra. Deus sempre falou de missões, né? Mas o interessante é isso: quando você tem um chamado missionário, você começar aqui, ter experiências aqui, porque às vezes a pessoa não faz nada aqui e quer ir fazer missão lá fora, chega lá e fracassa, porque não é fácil as missões. E eu me lembro que depois já de casado, o pastor Antônio Gregório nos colocou novamente na direção da mocidade. Eu, como líder da mocidade aqui do Pedregal e toda a região, e a irmã Luciane como regente. Aí eu chamei o pastor Gregório e pedi para ele, falei: nos autoriza, pastor, a alugar um salão no Leblon para a gente abrir o primeiro templo do Leblon. E ele era meio resistente, ele queria todo mundo no Pedregal, deve ser esses irmãos lembram disso. Ele queria abrir de jeito que o Leblon. Mas naquela época ele abriu, ele aceitou a gente alugar o salão. Aí eu estava em paz, eu fui levantando dinheiro nos aluguéis, era para ter uma igreja aqui, muitos anos antes dessa. E isso foi em 1989, que ele nos autorizou a abrir o primeiro salão alugado, seria. Mas quando a gente estava procurando o salão para alugar, Deus me leva para o Parque Cuiabá, e fui ser o pastor do Parque Cuiabá, e morreu o projeto Leblon. Aí teve que esperar um bom tempo, né? Mas glória a Deus, está muito bonita, né? Parabéns, Fernandinho é um grande amigo, companheiro. Sempre quer que eu venha aqui, fique assistindo, e eu quero vir, mas não dou conta. A gente vem, irmãos, 15 dias, 20 dias, agora eu vim por um mês e 5 dias. Então imagina, todo mundo quer agir no sábado e domingo, e não tem muito sábado e domingo, né? Então você consegue visitar poucas igrejas. Eu estou assim, pregando terça, às vezes quinta, escola dominical, domingo à noite, sábado. Então eu estou indo em muitas igrejas dessa vez. Fui eu que liguei para ele e falei: quero ir lá no Leblon. Glória a Deus. E Deus me honrou de estar aqui com os irmãos. É uma alegria imensa. Ter aqui minha mãe, 93 anos, ela me deu uma palavra lá que eu nem imaginava que ela ia conseguir ainda dar aquela mensagem. Não sei se foi a última mensagem, mas ficou registrado e foi muito bonito. Fiquei muito emocionado, mãe. Deus abençoe a senhora, essa guerreira continua assim até o fim. Amém? Glória a Deus. Hoje nós não vamos ouvi-la porque é Santa Ceia, mas falar em missões, eu precisaria aqui de muitas horas, né? Experiências, cada país que eu passei, estou no 7º país fazendo missões. Irmãos, todo tipo de experiência os irmãos imaginarem, as boas e as ruins. A gente não conta as ruins, geralmente conta as boas, né? Então Deus é maravilhoso. Ele, olha, quantas vezes eu sem dinheiro, sem nada para pôr gasolina, eu escolava o Senhor, e eu às vezes achava o dinheiro na rua. Tem muitas histórias assim. Deus usar um ímpio, chegar e falar: olha, moço, fiquei sabendo que o senhor é de uma igreja e o senhor podia levar essa doação para a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha os irmãos sabem. E eu sabia que, só eu sabia, né, que eu tinha orado, na minha casa não tinha nada, e aquilo era eu cresci os 3 adolescentes, 3 crianças, fazendo missões com um recurso muito limitado. Mas nunca faltou nada, porque Deus
Deus é fiel, né? Quando eu fui para a Colômbia, que foi o primeiro país missionário que nós fomos, as minhas crianças eram muito pequenas, 6 anos, 6, 7, 8. Em casa é um por ano. Glória a Deus, né, irmãos? Então, 6, 7, 8 a idade deles. Eu estava animado com a missão, mas depois veio uma seta do Satanás, que eu fiquei assim, meu Deus, eu posso passar necessidade, eu vou entender, eu sou adulto, os netos de adulto, mas as crianças, como que eu vou explicar para eles se eu ia faltar comida, faltar pão, faltar, né? E naquela angústia, Satanás foi trabalhando aqui, e só foi crescendo aquele medo, aquele pavor, e eu chorando assim. Só que eu não podia falar com ninguém, porque já estava tudo certo que eu ia para a missão. Aí como que eu ia desistir? Eu fiquei falando só com Jesus. Eu fui numa consagração na sede no sábado, fiquei chorando assim, Senhor, o que eu vou fazer se faltar? E ali eu ouvi a voz do Senhor, claramente. Aquela voz que falou assim, a gente não sabe explicar, né, irmãos? Quando Deus fala, a gente entende. Falou assim, lembra de Moisés? Eu falei, sim, Senhor, eu lembro. Lembra de Elias? Eu me citei vários nomes, sabe? O Senhor lembrava. E falou dos profetas de Davi. Eu disse, sim, Senhor, eu lembro. Aí falou assim, então, eu nunca falei com eles sobre salário. E nunca lhes faltou nada. Na consagração no tempo certo. Aí falou bem assim, o mais importante não é o salário, o mais importante é o chamado e a obediência. Aí, irmãos, aí eu me desmanchei em lágrimas e choro, mas assim, já com gozo, com alegria, porque Deus me falou que era só eu obedecer, porque o chamado que eu já tinha desde criança. Irmãos, eu fui para a missão, não foi fácil, porque eu fui um dos primeiros missionários, não tinha experiência, e eu não sabia como preparar para a missão. E eu orei, Senhor, o Senhor está falando que eu tenho que ir, mas o que eu posso fazer? Aí Deus falou comigo, comece renunciando a tudo quanto você tem. Na época eu já tinha o meu primeiro carro, na época eu já tinha aquele telefone de fio, né, de casa, que era uma fortuna. Os mais velhos vão lembrar que quem tinha aquilo já era meio classe média, né? Porque pouca gente tinha um telefone. Quando você declarava o projeto, a gente dizia que você tinha um telefone de linha, e etc. Aí eu tive que, Deus mandou eu renunciar a tudo, mas a minha grande vaidade não era o carro, não era nada disso. Era uma parede que eu tinha assim, cheia de livros, e eu mandei fazer uma estante cerejeira. E gastei muito dinheiro comprando livros, eu sempre fui curtido com livros, e eu amava aquilo, pagava a prestação, e eu tive que começar renunciando tudo que Deus tinha me dado. Eu tive que orar sobre aquele carro, com lágrimas, e Senhor, esse carro não vai me impedir ir para a sua obra. Orei no telefone, orei na estante, foi o mais difícil, né? Abrir mão de tudo. E aí as coisas foram acontecendo. Quando falou que eu tinha que voltar para ir para a Grécia, eu não queria voltar de jeito nenhum. Falei, não, agora que eu estou ficando boa aqui, né? Estou ganhando um monte de almas. E Deus me tinha plantado, Deus tinha me entregado uma favela ali na Colômbia, chamada Borelli, muitas vidas, muitas almas, uma pobreza terrível. E eu amava aquele povo. E eu tive que abrir mão de tudo e voltar para começar do zero na Inglaterra, aprender inglês, depois ir para a Grécia, aprender o grego. Mas tudo era propósito de Deus, né? E hoje estou aqui com 63 anos. Já passei por 7 nações fazendo a obra de Deus. Estou na 7ª nação. A gente deixa aí um legado, né? Uma história, uma inspiração para muitos jovens, né? Muitos obreiros novos que às vezes têm um desejo, mas não têm coragem.
É possível, quando Deus chama, você não precisa ter medo, né? Eu falo assim, quando eu fui para a missão, eu era muito novo, eu comecei muito cedo, então os jovens podem acreditar que Deus usa os jovens. Quando eu fui para a missão agora no Canadá, eu já tinha mais de 60, praticamente 60 anos, e foi no meio da pandemia. Era impossível alguém falar, um missionário vai para a missão no meio da pandemia, e Deus me levou assim, irmãos. Cheguei lá e não podia atravessar a fronteira. Na verdade, eu cheguei lá até sem dinheiro, porque a igreja não tinha nem dinheiro para dar para ninguém. A igreja faz assim, quando você vai para a missão, deixa você visitar as maiores igrejas, pedir ofertas, você vai montando aquele saldo. Aí quando você vai embora, eles dão lá 3, 4 salários. Sempre foi assim comigo nos outros países. Mas quando eu fui para o Canadá, não tinha curso nas igrejas. Os irmãos lembram disso? Eu tenho um livro, né? Aproveitar para falar do livro, né? Irmãos, esse livro aqui é uma bênção. Muita gente curada, tem experiência missionária ao ler, mas ele está acabando. Eu já vendi, estou terminando de vender 10 mil livros. É uma bênção vender. Esse livro tem me ajudado muito. Só que agora tem só uns 30 livros. Eu só trouxe 6 livros aqui. Então, infelizmente, eu queria trazer mais, mas me esqueci e só está no carro. Eu vou pedir uma oferta de R$50 por cada livro. Vou brincar aqui para os irmãos, porque isso me ajuda. Eu estou gastando muito com médico, remédio, exame, irmão, muito, mas muito mesmo. Teve até um milagre agora, que só o exame custava R$2.200. Eu tive que vir aqui para UPA, fiquei aqui umas 7 horas, fui para o posto de saúde, depois voltar de novo, já vi nesse algumas 3 vezes. Mas graças a Deus, aí envolveu os políticos, o Caio, o prefeito, o secretário das plantas, vários irmãos ajudando, e consegui um exame de graça não, pelo SUS, que o SUS é uma bênção. E o SUS, irmãos, é muito bom. Às vezes a gente reclama, mas ele é melhor do que a medicina do Canadá. Porque a medicina lá, tipo o SUS de lá, não é igual daqui, tão bom assim. Então, louve a Deus pelo SUS. Também o Rio de Mato Grosso é muito bom. Você vai às vezes para o Nordeste, para o Amazonas, não é tão bom assim. Então, louve a Deus. Outra coisa, eu consegui o exame, vou fazer agora nessa semana, mas o cálculo que eu fiz é que eu estou gastando aproximadamente R$20 mil só de exames, remédios e consultas médicas. Mas Deus tem provido também, né? Quando a gente passa, né? Deus vai provendo. E louva a Deus por isso. São os meus tratamentos e os tratamentos da minha esposa. E glória a Deus. O que mais eu vou dizer? Eu estava falando do livro, né? Esse livro é Cartas da Missão. Ele vai contar um pouco. Minha história é muito grande, precisava de uns 5 livros para contar tudo. Mas esse aqui conta um pedaço, né? Como começou, desde criança e tal. E aí é isso. Eu sei que alguns irmãos aqui já têm esse livro, porque a gente de vez em quando tem. Deixa eu falar um pouquinho sobre missões agora do Canadá, né? Porque é muito importante os irmãos saberem o que está acontecendo agora. Eu sofri muito no Canadá. Eu pensei que o Canadá ia ser fácil. Eu pensei, eu já fui em tantos países, 6 países, esse é o 7. Já sei tudo quanto é coisa de missão. Vai ser fácil. Irmãos, olha, parece que Deus não se agradou. Foi o país que eu mais sofri. Nunca assim passei tanta coisa difícil como eu passei no Canadá. Perseguição de irmãos, de crentes falsos na igreja. Gente querendo tomar a igreja, querendo dividir, Olha, mas foi uma guerra, mais uma guerra. Uma vez eu voltei aqui e falei, pastor Silas, eu quero que o senhor saiba que está muito difícil. Está assim. Porque eu acho que eles vão ligar aqui falando, mentindo contra mim. Aí ele falou, pastor Valdemiro, o senhor quer sair do Canadá e ficar nos Estados Unidos somente? Eu falei, não quero não. Deus não falou comigo dos Estados Unidos, falou do Canadá. E eu estou lá e eu não quero sair de lá envergonhado. Eu quero sair de lá depois que Deus me der a vitória. Porque, irmãos, a gente tem que crer no chamado. Quem chama capacita, quem chama se responsabiliza, não é verdade?
Então, eu pedi para ficar lá, eles deixaram, e devagar nós fomos vencendo, né? Então, passou aquela fase difícil, quantas noites de oração, só chorando, só dizendo, Senhor, eu não sei como fazer. E lá pelas madrugadas, o Espírito Santo falava, escreve. Vai falar, item 1, item 2, item 3, tudo como que eu tinha que fazer. Eu fazia aquilo que estava certo. E foi assim que a gente foi vencendo. Então eu quero te dizer uma coisa, não importa o tamanho do seu problema, da sua angústia, irmãos. Tira uma noite de oração, tira um dia de jejum, você vai ver como que Deus vai te orientar. Não tem problema que resista uma noite de oração. Amém? E vou dizer aqui, aí nós chegamos, assim, você não era amado, aquele povo parece que queria te matar, te jogar fora, trazer um pastor. E eu comecei aquele trabalho. Mas a gente dizia, meu Deus, né, por que não nos ama? Parece que quer, né, só o nosso mal. A gente dá a vida, deixei tudo no Brasil. Olha, se eu estivesse aqui no Brasil, eu era um pastor muito conceituado. Para começar lá a trabalhar com 10, 15, 20, assim, sabe? Não é fácil. Aí, devagarzinho, Deus foi mudando. Hoje, a igreja é uma bênção. Hoje nós temos, assim, eu estava com 2 pastores, um evangelista, 3 presbítero, vários obreiros ali me ajudando. Agora, por último, o pastor foi embora, veio para o Brasil de volta. Pastor muito querido, muito abençoado. E tem povo difícil que me deu muito trabalho saindo tudo. E é um pessoal que nos ama, que tem muito carinho por nós, sabe? E o fato de a gente viajar para cá, e a gente viajou assim com muita paz, sabendo que a igreja está bem cuidada. Sexta-feira foi a vigília missionária, a vigília. Irmãos, foi tão emocionante ver os vídeos, a igreja recebendo poder, falando línguas. Era para terminar meia-noite, conseguiu terminar só 2 da manhã. É muito emocionante o pastor ver isso. Ele não está lá, mas a igreja está aí. No domingo passado eles me mandaram, pastor, olha quanta gente no culto, quantos visitantes. Eu falo, glória a Deus, não é? Então, assim, Deus está cuidando. Mas não foi fácil. Como eu estava dizendo para os irmãos, eu fui sem dinheiro, sem rumo, sem dinheiro, sem ver. Porque era pandemia. A primeira coisa era ficar uma quarentena, que são 2 semanas, é uma quarentena, isolado. Então eu estava indo para o Canadá. Na verdade, eu não podia entrar no Canadá, eu tinha que entrar nos Estados Unidos. Sem saber aonde eu ia ficar parado, sem conhecer ninguém, assim, e sem dinheiro, pouco dinheiro, porque a igreja só me deu um salário para essa viagem. E eu orando e tentando, faltava 3 dias para a gente pegar o avião. Um pastor de lá me liga, falou, se o senhor está vindo para cá? Então eu falei, sou eu. Ele falou, pastor, eu vou te pegar no aeroporto. Nossa, que alegria, que alívio, né? Parece que tira assim 1 tonelada da gente. Aí já fui lá no aeroporto, nos pegou, nos recebeu. No caminho eu falei, pastor, me leva para um hotel barato, né? Tinha que ser barato. Para ele fazer a quarentena. Ele falou, não, vocês vão fazer a quarentena lá em casa mesmo. Era na minha casa. Assim, mas pastor, não, está tudo certo. Chegamos lá, já tinha um quarto para nós, tudo certinho. Mas assim, ninguém foi isolado. Já nos levou para a igreja, tipo, quando tinha culto assim com meus irmãos, já deixou a gente pregar. Quando foi no primeiro domingo, eu fui o pregador. E ele falou do missionário chegando no meio da pandemia. E ele falou, nós vamos ajudar o missionário. Aí falou, quem quer sair, quem vai ficar responsável para levantar essas doações? Aí, irmãos, o mais interessante foi isso. Um garotinho de 7 anos levantou e falou, eu! Aí ele falou, vocês aqui, irmão Deus, eu quero ajudar. Aí chamaram ele na frente e falou, mas espera aí, como que você vai ajudar o missionário? Ele disse, eu vou fazer casinhas de passarinho para vender para ajudar o missionário. Aí todo mundo riu, né? Mas colocaram um irmão adulto para fazer o levantamento das ofertas. O pastor autorizou a igreja a abençoar com ofertas, com móveis, com tudo. Irmão, nós ganhamos tudo. Ganhamos em ofertas, ganhamos em móveis, ganhamos tudo.
último, Deus usou uma família que sentiu de nos doar o carro. Glória a Deus. Aí perguntaram se eu queria ir lá no usado, né? Escolher um carro. Eu falei, não, eu sou servo. E se Deus está mandando, o que Ele mandar é isso. Eu nunca tinha ganhado nenhuma bicicleta que eu me lembro. Assim, eu via só os testemunhos. Missionário, pastor ganhou o carro. Meu Deus, onde está o meu, né? A vida inteira fazendo missões, né? E aí Deus mandou então esse primeiro carro, que foi uma bênção, porque era um carro bonito. Quando me chamaram para mim, eu fiquei muito emocionado. Era um Honda Civic, muito assim, não tinha nem um risquinho, parecia novinho. Muito bom esse carro, nunca deu problema. Até o dia que alguém bateu em mim assim, quase destruiu tudo. Sabe aquele momento que você fala assim, morri, acho que eu já estou chegando no céu. Aí eu falo, não, mas estou aqui. Aí eu falei, meu Deus, acho que os meus netos morreram. Eu estava com os 2 netos atrás. Aí eu não queria nem olhar para trás, né, para não ver os mortos. Aí quando eu fui olhando assim, eu estava só com aquele olhão arregalado, e vimos, glória a Deus, assustado. Foi um acidente horrível. A pessoa veio assim, furou o sinal, acelerado, fazendo uma curva, e bateu naquele meio-fio que tem 2 pistas. O carro dele voou, assim, subiu e desceu em cima do meu. Então eu vi ele descendo, por isso que eu imaginava que eu estava morrendo ali, né? Aí bateu em mim, jogou meu carro para lá e bateu no outro carro de trás. O meu carro ainda conseguiu andar, porque bateu assim bem na parte de trás, mas o outro já mandou. E esse rapaz que bateu em nós deu um ré e fugiu ainda. Aí nós ficamos sem saber quem era, não deu tempo de anotar nada, naquele desespero. Aí chegou bombeiro, polícia, ambulância, você sabe como que é nos Estados Unidos, né? E no Canadá, eles têm assim uns 20 carros. Aí você fica no meio daquele lá, parece um filme, né? Até que acertou tudo e nos liberou. Aí eu fiquei com aquele carro amassado, sem saber o que fazer, não dava conserto, porque era perda total. E, enfim, para resumir, o seguro me pagou aquele carro. Aí eu fiquei com ele assim mesmo, dei lá uns $500 para ficar com ele, arremendado assim. Não dava conserto, a gente fez um remendo, o irmão me ajudou. Aí passou, eu fiz o outro seguro, né, para segurar o carro até a gente comprar outro. Aí passando assim, máximo 2 meses, veio outro moço assim, bateu no mesmo lugar. Aí eu ganhei o carro de novo, ganhei o carro 2 vezes, sabe? Aquele carro que Deus tinha me dado, o seguro me pagou 2 vezes. Eu peguei todo o dinheiro, fui lá e comprei um carro melhor ainda. Deus cuidando do missionário. Amém? Irmãos, olha, ele falou que termina 8, mas não vai dar tempo. Hoje vocês vão ter um pouquinho de paciência. Amém? É o único dia que eu vim aqui lá do Canadá, não veio mais aqui, não sei quando agora. Então eu tive que falar um pouquinho de missões. Que acho que, como que o missionário vem e não fala nada para a igreja, né? Que contribui com missões, que ora pelo missionário. Mas eu preciso também deixar uma palavra de Deus com a igreja. Amém? Então, curva a sua cabeça. Eu quero agradecer a música. Tá vendo? Vocês podiam sentar aqui para ouvir a palavra conosco. E eu fico muito feliz por isso. Obrigado, viu? Então, vamos fechar os olhos. Senhor, nesses minutos que restam, fala conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus. Fique uma palavra marcante na memória do teu povo, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos ler aqui. Eu gosto de falar o que Deus me dá para aquele dia, para aquela igreja. E o que Deus me deu hoje começa aqui. Nunca preguei sobre isso. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Atos 9, 36. Atos 9, 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas.
esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo a levado, a depositado no quarto alto. E como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Glória a Deus. Isso aqui é a primeira parte. A segunda parte que eu quero ler com a igreja está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 19 assim. E sucedeu depois de muitos dias, e chegando ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença e morreu de más enfermidades. E o seu povo não lhe queimou aromas, como queimaram a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Estou lendo aqui, meus irmãos, a história de um homem, Jeorão, rei Jeorão, filho de um dos melhores reis de Israel, dos homens mais santos, mais ilustres da Bíblia, Jeosafá. Então Jeosafá foi aquele homem santo, temente a Deus. Ele só tem um erro na Bíblia que a gente condena. Ele gostava da amizade com os ímpios, e ele não se libertou da amizade com Acabe. Ele ia para Acabe, o profeta repreendia ele, mas ele tinha uma fraqueza pela família de Acabe, e acabou que o filho dele casou com a filha de Acabe, e foi um arranjo daquela prostituta, Jezabel. Jezabel aceitou e tal, conseguiu colocar a filha dela no palácio de Jerusalém. Depois isso vai ser desgraça. Depois os irmãos leem toda a história. Então, um homem, filho de um pai bom, honesto, temente a Deus, foi um dos piores reis de Israel. Destruiu tudo. De Israel não, de Judá, porque ele foi rei em Judá. Porém, ele seguia os princípios do norte de Israel, que era de Acabe e Jezabel e etc. O profeta Elias escreveu uma carta para ele. Está escrito, provavelmente você vai ver que tem uma carta do profeta Elias condenando ele, falando o que ia acontecer com ele, e que ele ia morrer de uma enfermidade com câncer, que ia arrebentar tudo assim, ia derramar as entranhas. E diz que quando ele morre, ele era tão mau que o povo de Israel, ou de Jerusalém, não queimou incenso. Hoje na nossa cultura, o que significa? Ninguém levou flores para ele, não teve nenhuma coroa, não teve nem naquele velório digno, assim. Foi um negócio triste, às pressas. Ele não teve uma sepultura bonita. Ele foi levado para onde? Para fora da cidade, fora dos sepulcros dos reis de Judá, de Israel. Não foi sepultado com seus pais. E a Bíblia diz que quando ele foi, ele não deixou saudades de si. Sabe quando você fala assim, vai logo, vai com Deus, né? Eu não sei quando o pastor Fernando sair daqui, o que vocês vão dizer. Mas eu espero que vocês vão chorar, vão ter saudade. Não, pastor Fernando, a gente gosta do Senhor. Ou será que vai ter pessoa, vai logo? Será que ele vai deixar saudades? Na verdade, irmãos, é isso que eu quero falar com os irmãos.
Não claro, não é sobre ele, sobre todos nós. Agora, a Dorcas já foi diferente, né? Quando ela ajudava as viúvas da igreja, fazia as roupas, doações. E quando ela morre, irmãos, ninguém falou assim, bem feita aquela fofoqueira lá, né? Ninguém falou isso. O que eles fizeram? Aquelas mulheres que amavam Dorcas se ajuntaram com aquelas roupas que ela fazia e vieram chorar. Aí mandaram chamar Pedro. Quando Pedro chega, as irmãs estão ali chorando e mostram, falam, olha aqui as roupas que ela fazia para nós. Era uma mulher cheia de obras, ajudava as viúvas. E quando ela morre, todo mundo fica triste. Não foi como aquele rio chorando. E aí ela vai em Pedro. Pedro vem, ora e Deus ressuscita ela. Eu sei, irmãos, que eu não oro mais por ressurreição de ninguém, não. Porque esse negócio ressuscita e depois desvia, a gente fica com a culpa. E também Jesus não está querendo ressuscitar muita gente mais não. E deixa assim mesmo, tá bom. Mas veja bem, a notícia triste é: você vai morrer. Todos nós aqui vamos morrer. Alguns vão morrer mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais, mas todo mundo aqui vai morrer. A sua única chance de não morrer é Jesus voltar logo e você ser arrebatado, ter o seu corpo transformado. Mas isso aí tem 2000 anos que nós estamos esperando e ainda não aconteceu. Então não sabemos se vai demorar ou se vai ser para agora. Esses dias está tendo tanto terremoto e tanta guerra, parece que já vai ser agora, né? Então devemos sim estar preparados. Mas certo é, qual o legado você está deixando? Qual a história? Se alguém escrevesse uma carta sobre você, diz assim: aquele irmão ali foi uma vez. Ele visitava os pobres, as viúvas, ele orava, ele ajudava. Sabe essas coisinhas simples que ele faz, mas que gera memórias emocionais? Então, irmãos, isso chama-se legado. O legado que eu deixo. Eu cresci aqui, então tem muita gente assim como o irmão Fernandinho, muitos obreiros que passaram por mim, tem muita história, cada um conta uma coisa. E a gente fica feliz, porque a maioria das coisas que eles me contam eu não lembro. Onde Leonardo me secou e falou: pastor, se eu estou aqui hoje, eu sou pastor e você é o culpado. Porque o que eu queria desviar, eu estava desanimado, o senhor me pegou e falou até me convencer. Então, irmãos, é tão bom as pessoas lembrarem de você assim. Você orou por ele, você deu um conselho, você visitou, você deu uma oferta, você socorreu. Você não foi aquele que falou mal, que se alegrou com o erro do irmão. Que a gente tem uma maldade, né? A gente gosta de comentar as coisas erradas. Se um irmão aqui fracassar, prostituir, sei lá, tiver um fracasso espiritual, todo mundo fica comentando, porque é uma coisa, uma fraqueza que existe no meio da igreja. Mas não é agradável a Deus. Mas nós não podemos mudar isso. Agora, cada um pode mudar a sua própria história. Eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho mais uns 2 textos que eu preciso mencionar. Então, já pensou se você foi embora e você está lá no velório e todo mundo dizendo: já foi tarde, né? Lembrando só das coisas erradas que você fez. Agora tem um negócio, quando a gente morre, fica bonzinho, né? Só tem lembranças boas. Mas é porque ali aqui a gente é um pouco hipócrita, né? Lá no velório ninguém vai falar dos erros, mas que lembrar, lembra. Se sentir saudade, pode sentir saudade ou não sentir saudade. É o que a Bíblia está mostrando aqui. Veja bem o que a Bíblia diz, Romanos 12. Que
o amor com que eu amo o meu irmão, né? Romanos 12, 9. O amor não seja fingido. É um negócio bater nas costas, beijar como Judas, e por trás, ó. Sabe essas irmãs que tem na igreja que elogia a roupa da outra? Nossa, que roupa maravilhosa. É por trás, coisa feia. Isso é fingimento, irmão. As irmãs têm que tomar muito cuidado, irmã. É dona de fazer isso. E elogiar na frente e por trás se meter o pau. O homem também faz, mas é menos. Acho que aqui ninguém faz. Agora, irmãos, eu sei que vocês não estavam esperando essa mensagem, mas eu não vou fugir dela. Segura aí, pastor Fernando. O amor com que eu amo o meu irmão não pode ser um amor fingido. Esse é verdadeiro. Aborrecer o mal, isso aqui não é certo, eu não vou fazer parte disso e me apegar ao bem. Amar cordialmente uns aos outros com amor fraterno, amor de irmãos. Achar melhor a honra do outro irmão do que a minha própria honra. É o que está dizendo aqui. Ser fervoroso no Espírito. Já não é tão lindo assim. O dia que você morreu, eles vão falar, aquela irmã lá, quando ela orava, Jesus curava. Aleluia. Ela foi usada em profecia. Ela foi uma bênção. Ela é fervorosa. Será que é assim que você vai se lembrar? Veja bem. Paciente na tribulação, perseverante na oração, ajudar os santos nas suas necessidades, ser hospitaleiro, abençoar até quem te persegue, abençoar e não amaldiçoar. Cuidado com o que você fala. O Senhor, a Bíblia diz, o Senhor viu o que você falou, né? E diz aqui: alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Não ser ambicioso, né, tentando derrubar o irmão para assumir o posto dele, o cargo dele. Para com isso. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para abençoar, para se alegrar com a vitória do outro. Amém? Sede unânimes, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as coisas humildes. Não seja aquela pessoa super sábia, sabe mais que todo mundo. Respeita aquilo. No versículo 16. Não devolva o mal que você recebeu com outro mal. Eu sei aqui. Procura só as coisas honestas diante dos homens. Seja honesto. Se for possível, se depender de você, tenha paz com todo mundo. Para com essas briguinhas, essas divisões, esses grupinhos que isso aí é de Satanás. Deus não se agrada. Nós somos um corpo. Você já viu essa mão bater nessa? Ou pensa a mão pegar um martelo e meter um prego nessa aqui? E às vezes é o que nós estamos fazendo dentro das igrejas. Um irmão buscando o outro, irmão querendo ver o mal do outro, irmão falando. E hoje é tudo Santa Ceia, eu posso falar isso aqui. Não é domingo. E diz mais: não vingueis. Irmão, a maior vingança é o perdão. Quando você está sofrendo, você sofreu uma injustiça, você quer vingar, quer matar aquele inimigo, perdoa. É assim que você vai ter vitória. Perdoa, abençoa, né? Ele está dizendo o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Não vai falar bem feito. Aquele irmão pisou no seu carro, mas agora está precisando, vai lá e abraça ele. Fala para ele que você vai ser bênção na vida dele. É assim que Jesus nos quer. É assim que o corpo de Cristo tem que ser. Unidos.
unidos uns pelos outros. Jesus não te chamou para se autopromover, Ele te chamou para se autodoar. Porque quando você vai para João 3,16, que está escrito, todo mundo sabe, né? João 3,16, até as crianças. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu o seu melhor. Deu tudo que Ele tinha, o seu único. E nós, o que nós estamos doando? A gente às vezes só quer ganhar, né? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber? A gente só vai atrás das bênçãos. Mas Deus quer que você doe. Você já parou para ver o que está em 1 João 3,16? A gente conhece só João 3,16, mas a gente nunca lê 1 João 3,16. Alguém levante aí e lê, por favor, para nós. 1 João 3,16. Conhecemos o amor disso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Reconhecemos o amor nisso. Ele já demonstrou que é o amor. Ele já deu a sua vida por nós. E agora chegou a nossa vez de darmos a vida pelo irmão. De se entregar, de se imolar, de não brigar pelos seus princípios, seus privilégios, mas de dar a vida pelo irmão. Então você não foi chamado para se autopromover, mas foi chamado para se auto-sacrificar. Dar a sua vida pelos irmãos. Então, irmãos, agora isso gera o quê? Quando eu abençoo, eu gero essa memória emotiva nas pessoas. Só vai lembrar de você com carinho, né? Com gratidão. Talvez um dia você não vai estar aqui, mas você vai ser um exemplo. Alguém vai te citar pelo que você fez. Já parou para pensar nisso? Ou você quer ser aquele que foi embora sem deixar saudade? Eu vou falar, terminando aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos 16. E você vai ver o que é o que eu estou tentando explicar para a igreja. O que é uma memória emocional? Uma marca que nós deixamos na vida de alguém. Ele fala assim, o Paulo fala assim: recomendo Febe, que é nossa irmã, que serve na igreja de Centreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo quanto ela necessitar. Porque essa mulher, essa irmã Febe, é uma bênção. Ela hospedou a muitos, como também hospedou a mim mesmo. Ou seja, é uma irmã digna de ser apresentada com uma carta, dizer: ajude ela é digna, ela é hospedeira, ela ajudou, ela trabalhou muito. A irmã velha é uma obreira. E se Paulo estivesse escrevendo de você, colocando o seu nome aqui, a sua história, como que seria? Já parou para pensar nisso? E se o pastor Fernando um dia for escrever uma carta dizendo de cada irmão? Olha o que Paulo continua dizendo. 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Quantos cooperadores nós temos no ministério? Porque hoje eu ouvi um negócio que eu achei muito engraçado, que tem o obreiro e tem o obrado. Tem gente que não é obreiro, ele é obrado. Porque não ajuda, irmãos, atrapalha. Deus te chamou para ser um só, um membro de um corpo. Você é só uma partezinha. E você não vai fazer nada sozinho. O pastor não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós temos que estar unidos na oração, no jejum, no partir do pão, na comunhão e no que mais que precisar. Se for para morrer, vamos morrer juntos. Porque esse casal aqui, o que eles fizeram? Paulo vai falar. Cooperadores em Cristo, pela minha vida, expuseram a sua própria cabeça. E eu sou grato. Sabe o que é isso, expor a cabeça?
Quando eles iam matar Paulo, eles entraram na frente. Mate a gente, mas Paulo não. Sabe como que a gente faz hoje? Igualzinho, né? Quando alguém começa a falar mal do pastor Fernando, é verdade, o pastor Fernando é chato mesmo. Ninguém entra na frente e fala assim: opa, não toque no nome de Deus. Não toque no Chico. Quando eu corto a fofoca, o comentário, essas coisas ruins, eu estou expondo a minha cabeça. Os outros vão dizer: ah, você é daquele, né? Então, irmãos, você está se expondo. Quando você defende, quando você ora, quando você entra na frente, quando você corta a conversa do diabo, quando você dá a vida, você se sacrifica para que a igreja prospere. Ou seja, você não é mais importante do que a igreja. A saúde do corpo é muito mais importante do que você sozinho. Amém? Terminando aqui. E ele vai dizendo vários nomes, tem 20 e tantos nomes. 9 nomes são de mulheres. Você conta, hein? Só mulher abençoada. E quantas mulheres abençoadas temos na igreja? E quantos homens abençoados? Quantos obreiros aqui que Paulo fala: meu cooperador, meu companheiro, foi crente antes de mim, né? É só ele. Meus companheiros na prisão, olha, estava na hora da angústia com Paulo lá na prisão, no versículo 7. No versículo 8, meu amado no Senhor. Versículo 9, nosso cooperador em Cristo. Aí você vai vendo, cada um tinha uma memória afetiva, emocional. A irmã Trifena, a irmã Trifosa, aquelas bênçãos, né? Trabalham no Senhor. Às vezes tem gente que não trabalha, né? Atrapalha. Mas Jesus quer que você trabalhe. E o que mais? Eu vou dizer aqui. Ele vai dizer nomes e nomes e nomes, que eu vou ler todos. Mas eu quero chegar aqui, ó. Quando ele vai dizer assim: ele diz que, ele vai dizer, irmãos, aqui, verso 17. Presta atenção, porque eu tenho que falar o 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, por mais linda e maravilhosa que seja a igreja, vai ter alguém que vai tentar criar dissensão. Aí que Paulo diz: note ele, é fácil dele, separe, não comungue com esta pessoa, porque essa aí vai enfermar todo o corpo. Já viu que uma maçã podre apodrece as outras? Então, aqui está dizendo: desviai-vos deles, porque os tais, 18, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. Suaves palavras, lisonjas, enganam o coração dos simples. Por mais dura que seja essa palavra, é o que Deus me deu para hoje. Eu gostaria que caísse fogo do céu aqui hoje, mas essa mensagem é para fazer você refletir. Você vai para a tua cama e no teu travesseiro você vai pensar sobre isso. Qual o legado que eu estou deixando? Qual a memória? O que vão dizer de mim depois que eu não estiver aqui? Qual tem sido a minha contribuição no corpo de Cristo? Amém, irmãos? Pastor Fernando. Orar? Temos de pé. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não. Até porque, né, uma mensagem dessa não é muito bom você vir à frente. Mas é bom você ficar aí mesmo e refletir.
Deus me pegou de jeito, hein? Hoje eu não vou usar a pá, não. Assim, Ô, Marcos, Deus te abençoe. Hoje eu vou usar o rastelo. Essa palavra foi para mim. Eu estava precisando ouvir isso. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso corrigir essa linguinha. Aleluia. Aleluia. Vai, enviando. Em nome de